Alô você, ligado na TV Parlamento Nordeste, meu abraço. Estamos chegando a partir de agora para mais um boletim de notícias, levando a você a melhor cobertura da bancada nordestina, Câmara e Senado, aqui no Congresso Nacional. Você pode acompanhar também toda a cobertura acessando parlamentonordeste.com.br. E vamos conversar a partir de agora com o deputado do PR do estado do Ceará, deputado Cabo Sabino. Ele que é o presidente da comissão que está regulamentando a Lei Orgânica da Segurança Pública em todo o país. Vai conversar com a gente a partir de agora para trazer detalhes. Primeiro, da mobilização dos policiais aqui em Brasília, uma sessão plenária que tivemos no Congresso Nacional, inclusive lutando pela chamada PEC 300, deputado. Na realidade, a gente continua na luta pela PEC 300/2008, 300/446, que é uma PEC que é comum aos policiais militares e policiais civis. Nós tivemos essa solenidade sexta-feira aqui nesta casa, com a presença de várias delegações de vários estados, onde, mais uma vez, se começa a luta pela aprovação da PEC 300, que essa votação venha a ser em segundo turno. Há uma necessidade dos policiais, dos policiais militares e civis de todo o Brasil começarem novamente uma luta pela aprovação desta PEC em segundo turno. É necessário haver uma pressão das ruas, uma pressão democrática, uma pressão através das ligações, de procura junto aos deputados federais dos estados de cada policial, nesse sentido de pressionar os seus representantes para que, junto aos líderes dos partidos, que é quem faz a pauta de votação aqui nesta casa, possa ser inserido a PEC 300/446 de 2008 em votação nesta casa. Deputado, e a sua participação na chamada Comissão do Desarmamento, deputado Cabo Sabino? Olha, o Código de Desarmamento, eu até defendo que não deveria ser Código do Desarmamento. Nós deveríamos ter um Código de controle a posse e o porte de arma no país. Aí sim, porque dá uma ideia que o governo quer desarmar o cidadão de bem. E não é desarmando o cidadão de bem que nós vamos conseguir controlar os números da violência, porque os números da violência e homicídio neste país não são apenas causados pela arma de fogo. Na hora que você tirar a arma de fogo de quem quer cometer o homicídio, ele vai cometer de faca, ele vai buscar um outro equipamento que ele possa cometer o seu ato delituoso, tirar a vida de alguém. O que nós temos que fazer é ter políticas públicas, leis mais duras, mais sérias, acabar com a impunidade, controlar a venda do armamento através de uma lei que realmente dê possibilidade ao cidadão de bem ter a posse dessa arma na sua residência, mas que seja controlada através de um chip de identificação, de localização dessas armas, para que as armas registradas possam servir como um equipamento de proteção àqueles que a possuam e tenham dentro dos seus lares. Os números mostram que nos estados onde tem o maior número de armas registradas, geralmente, quase via de regra, em sua totalidade, são os estados que têm um número menor por arma de fogo. Então, isso demonstra que não é a arma de fogo a grande causadora dos homicídios neste país. E o seu trabalho na regulamentação da Lei Orgânica da Segurança Pública? Olha, temos sim. A Lei Orgânica da Segurança Pública, eu estou fazendo da maneira mais democrática que existe, solicitando aqueles deputados que são das áreas que estão compondo a parte da lei orgânica, para que sejam relatores parciais e apresentem uma sugestão de lei orgânica para cada uma dessas instituições, para depois nós compilarmos esses relatórios parciais junto com o relator geral da lei orgânica, para criarmos um programa, um projeto que atenda à lei orgânica da segurança pública, não só no quesito de questões trabalhistas, mas principalmente de atividade, no sentido de ações, de atitudes, tendo uma lei que possa, na realidade, ser orgânica, possa regulamentar as ações de segurança pública nesse país, de modo a contribuir com a redução da criminalidade, reduzir os números da violência e que traga proteção ao cidadão de bem e ao trabalhador deste país. O ajuste fiscal está aí, a PEC 668 foi aprovada na semana que passou. Como é que está a sua posição, deputado? Olha, o partido é base aliado do governo e é muito importante, foi muito bom você tocar nesse assunto conosco a respeito da medida 668, que está terminando de votar aí os destaques. Ela é uma medida que ela não aumenta impostos para o trabalhador, como alguma parte da mídia tem noticiado, e às vezes algumas pessoas que apenas não conhecem
o projeto como ele é e conhece apenas o que a mídia coloca, acha que realmente está se voltando a aumento fiscal para o trabalhador, aumento de impostos nesse país que já é tão alto. Na realidade, o que está se aumentando é o aumento da contribuição dos grandes empresários e da parte da indústria, principalmente daquele que faz a importação de produto, ou seja, o microempresário, o pequeno empresário, o optante do simples não está mudando nada para eles, nada. Essas pessoas, na realidade, continuam como estão. O que está sendo votado é que hoje o grande empresário e o industrial ele tem a opção de pagar 20,5% sobre a sua folha de pagamento de pessoal ou 1% em cima do faturamento da empresa. Ele opta entre um e outro. Está continuando a optar, só que o governo está aumentando de 1 para 2,5%. Isso para o grande empresário e para o industrial. E para aquele que faz o quê? Que importa produtos e traz esse produto para concorrer com um produto brasileiro que hoje é feito exatamente por quem? Pelo agricultor, pelas pessoas mais humildes que hoje produzem pela riqueza deste país e pelo aquele empresário que vende esse produto aqui produzido. O reajuste fiscal não é apenas aumentar imposto, como estão dizendo lá fora, é também trazer uma equidade no campo do mercado entre aquele que traz produtos de outro país para vender aqui dentro e o produto que é produzido aqui dentro. Relembrando, nenhum microempresário, nenhum optante do simples, nenhum pequeno empresário vai ter nenhum tipo de aumento de contribuição ou de imposto e nem o cidadão, o trabalhador vai pagar com isso. É necessário que se diga isso para que não se tenha nenhuma dúvida. Está aí, portanto, o deputado Cabo Sabino conversando conosco aqui na TV Parlamento Nordeste. E por falar em PEC 668, o relator da PEC é o deputado Manuel Júnior, do PMDB do estado da Paraíba. Ele que recebeu, inclusive, referências positivas, até mesmo da oposição do DEM, na aprovação dessa PEC e conversou com a nossa equipe. Veja. Uma relatoria difícil, né? Medida provisória de ajuste fiscal que vinha para equalizar a perda de arrecadação do PIS, COFINS, importação, haja vista que o Supremo Tribunal Federal retirou da base de cálculo o ICMS aduaneiro e aí efetivamente vem toda a pressão do governo na tentativa de aumentar a arrecadação. E, obviamente, a primeira coisa que disse foi que não haveria de aumentar R$1 a mais daquilo já existente. Ou seja, o que nós fizemos foi a equalização das alíquotas do PIS e COFINS. Tive a oportunidade também, na condição de emenda de relator, introduzir 22 municípios da Paraíba que estavam fora do semiárido nordestino, não tinham os benefícios do FINOR. Todos esses municípios que durante muito tempo lutaram para se incorporar à região do semiárido nordestino e à abrangência da Sudene, agora, a partir dessa medida provisória, estarão também recepcionados, estarão garantindo os seus direitos, até porque os índices pluviométricos desses municípios têm caído ano a ano. Guarabira, Pilõezinhos, Alagoa Nova, Alagoa Grande, enfim, municípios ali do compartimento do Brejo que no passado eram municípios, vamos dizer assim, com índices pluviométricos altos e hoje estão praticamente no semiárido e na caatinga nordestina. Está aí, portanto, o deputado Manuel Júnior, relator da PEC 668, conversando conosco aqui na TV Parlamento Nordeste. E vamos abrir canal agora para conversar com o vice-líder nacional do PSD, deputado Rômulo Gouveia, PSD da Paraíba. Ele que está conosco no programa, que vai conversar com os nossos telespectadores. Deputado, primeiro, a questão da crise hídrica no Nordeste e na Paraíba, que o senhor vem lutando aqui no Congresso, deputado. Essa semana foi uma semana onde eu intensifiquei a situação hídrica do Nordeste, de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba é muito grave. Então tivemos na Agência das Águas, na ANA, inclusive foi aprovado um requerimento meu para a presença do presidente. Tive também na Conab, tive com o ministro Levi, preocupado com o subsídio do milho também, já que a medida, o decreto foi até dezembro, e tentando alternativa com o ministro da Integração, ver alternativas que possam emergencialmente atender e, obviamente, que a grande alternativa para a questão hídrica é a transposição das águas do Rio São Francisco. Então é algo que nós estamos cobrando celeridade. Seu partido teve uma reunião com o ministro Levi. Qual foi a pauta, deputado? Não, na verdade o tema foi mais econômico, mas aí eu aproveitei
para primeiro pedir que não contingenciar, que manter o ritmo das obras do São Francisco. Em segundo lugar, também recursos para a estiagem e reeditar o decreto em relação ao milho. O senhor acompanhou o prefeito de João Pessoa na audiência com o ministro Kassab. Exatamente, o Ministério da Cidade é um ministro que é ligado ao nosso partido e, nesse sentido, eu fui acompanhar, como tive a semana passada com o prefeito Romero e essa semana com o prefeito da nossa capital e com certeza para a semana com vários prefeitos da Paraíba. Deputado, reunião dos governadores, marcha dos prefeitos e o Pacto Federativo, deputado Rômulo. Muito importante e eu acho que o Congresso tem a contribuir com essa política do Pacto Federativo. A situação dos estados e municípios é muito grave e é preciso que haja esse empenho do Congresso, da Câmara e do Senado. Deputado, entra na fase decisiva a reforma política. Qual é a sua visão? O partido vai dar a sua contribuição, tanto na comissão, através do nosso representante Índio da Costa e Joaquim Passarinho, mas aqui no plenário vamos dar a nossa contribuição, porque sei que a sociedade requer reforma política. Está aí o vice-líder do PSD, deputado Rômulo Gouveia, conversando com a gente aqui na TV Parlamento Nordeste. E com ele a gente chega ao final deste boletim de notícias. A você, o nosso muito obrigado. Estou indo embora e não esqueça, é possível subir na vida falando a verdade. Só o poder de Deus é grande e é pelos humildes que ele é honrado. Permaneça aqui, www.parlamentonordeste.com.br.